Glória a Deus por mais essa noite. Agradeço a Deus essa riquíssima oportunidade de poder estar com os irmãos aqui, né? Assim, meio que esporadicamente, que eu estou meio afastado, que eu estou trabalhando fora aí, mas Deus tem dado graça, né? No último culto que eu estive aqui, acho que foi 2 domingos atrás, que eu estava chegando de viagem também, eu pude compartilhar lá que eu estive na casa de recuperação, onde eu fiquei há 35 anos atrás, e esse domingo eu voltei lá, e foi tremendo que Deus falou muito no meu coração, algumas coisas, e eu estava vindo embora agora, o Cris falou, prega nessa quinta aí, traz uma mensagem para nós. E eu comecei a orar a Deus, né? Eu estava orando a Deus, falando, Deus, o que eu vou falar? O que o Senhor quer que eu fale, né? Porque assim, quando você vai pregar, né? Eu, pelo menos, veio uma ansiedade assim, de eu querer, sabe, de querer passar para vocês realmente aquilo que eu estou sentindo, aquilo que Deus está falando comigo. Porque Deus ministra no meu espírito. Quando eu vou ministrar a palavra de Deus, Ele ministra primeiro no meu espírito. E aí a minha humanidade, a minha carnalidade como homem, eu começo a questionar, né? Será que é isso? Será que não é? E o será não é de Deus. E Deus falou assim, eu quero que você fale de amor. Sabe? E o ser humano, ele tem uma mania assim de rotular as coisas, né? E esse sentimento que a gente chama de amor, que na nossa concepção, no nosso plano terrestre, aqui na Terra, nós como seres humanos, a nossa visão de amor, o nosso entendimento da palavra amor, ou da própria essência do amor, é totalmente diferente do que aquilo que está nesse livro aqui, ó, que revela o amor de Deus. É totalmente diferente, é uma discrepância muito grande, é gritante. É muito, muito, muito gritante a diferença da maneira como eu, pastor Eduardo, vejo o amor de Deus e como verdadeiramente é o amor de Deus. E eu gostaria que você então abrisse a sua Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 4, para a gente ler esse versículo que fala exatamente sobre isso. Vamos ler esse versículo e a partir desse versículo, Deus vai falar no teu coração, porque eu não quero pregar para você só para preencher uma lacuna da quinta-feira, porque você está aqui, porque isso aqui é uma igreja e nós temos que pregar a palavra de Deus. Não, eu quero que você entenda o que vai ser ministrado. Eu quero que você saia aqui com uma concepção diferente do que realmente é o amor de Deus. Se você ainda não sentiu verdadeiramente o amor de Deus, essa preocupação que você tem, fala, será que Deus realmente me ama? Será que eu tenho provas do amor de Deus? Então, nessa noite, Deus vai falar no teu coração, eu tenho certeza, amém? Glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, no verso 8, especificamente o verso 8. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Amém? É simples, um pequeno versículo que João está falando aqui, ó. Quem não ama, não o conhece, porque Deus é amor. E engraçado, né? O ser humano tem uma frase que não sai da boca, todo mundo na vida já falou, toda hora fala, as pessoas vivem falando pelo amor de Deus. Olha, pelo amor de Deus, me empresta R$1.000. Pelo amor de Deus, me leva lá que eu estou atrasado, eu vou chegar lá. Nossa, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. Nossa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E as pessoas vomitam essa frase, pelo amor de Deus, sem ter noção nenhuma do que elas estão falando. Porque a Bíblia fala que a nossa palavra tem peso. E a gente fala pelo amor de Deus, a torto e direito, todo mundo fala, o ímpio fala, o crente fala, todo o mundo fala. O inglês fala, o americano fala, o chinês fala, todo mundo fala, até o ateu às vezes fala pelo amor de Deus. Mas o que é realmente esse amor de Deus? O amor de Deus, na verdade, ele é o fruto da essência de Deus. Eu
Eu amo esse cara. Esse cara é meu irmão em Cristo. Eu não tenho intimidade com ele. Não conheço a intimidade, não sou um cara que ando junto com esse cara. Talvez o Marcelo, que é o líder dele, ou o Felipe, que conhece ele, que estão juntos no Ministério do Louvor, conheça mais as características dele do que eu. Mas eu, como ser humano e como cristão, eu amo esse irmão em Cristo, como eu amo essa igreja aqui em Cristo. Por exemplo, esse cara, eu posso falar que eu tenho um sentimento de amor por ele, mas é um amor mais explícito, é mais intrínseco que eu sinto por ele, porque eu tenho uma relação com ele. A nossa relação é mais afetiva, é mais próxima. Já esse senhor de camisa verde e branca, eu não o conheço, é a primeira vez que eu estou vendo. Mas se ele está aqui na casa do Pai, ele é meu irmão, e eu já passo a amá-lo em Cristo. Pode parecer estranho, mas esse cara nunca me viu, como é que ele diz que me ama? Como é que ele diz que me ama? Ele nunca me viu. Esse cara é mentiroso. Não, o amor, na verdade, que eu sinto por ele, não é que eu o amo de paixão, não é isso. Mas é que se eu ver ele padecendo, eu vou sentir compaixão, eu vou sentir complacência. E é esse sentimento da nossa natureza humana que faz a gente crescendo na graça e no conhecimento e descobrindo verdadeiramente o que é o amor de Deus. Porque Deus é o seguinte: quando Deus ama o seu filho amado, em quem ele se compraz, quando Deus ama os anjos que ele criou, esse sentimento emana da essência dele, amém? Mas quando Deus ama o pecador, quando Deus ama o pecador, esse amor supera o amor que ele tem pela criatura dele, que somos nós os pecadores, supera toda e qualquer atributo de Deus, cara. O amor de Deus não é um atributo de Deus. Eu amo ele. Nós seres humanos, nós amamos, mas Deus não ama. Sabe por que Deus não ama? Porque ele é o amor. Ele é o verdadeiro amor. A essência de Deus é amor. Então nós lemos aqui que quem não ama não conhece a Deus. E eu não posso amar as pessoas por obrigação. Eu não posso amar as pessoas porque está escrito aqui, não. Eu tenho que descobrir, a minha preocupação é descobrir o verdadeiro amor de Deus em relação a mim, em relação a nós. Como é que eu tenho certeza de que Deus realmente me ama? Porque Ele mandou o seu Filho para morrer no meu lugar, para pagar o preço da minha condenação. Eu pergunto a você: você daria um filho seu para morrer no lugar de uma pessoa que só te faz mal? Você daria um filho seu para morrer no lugar de uma pessoa que só te desagrada? Que só entristece o teu coração? Você não daria. Mas Deus deu. Então, nós, na nossa mente humana, na nossa mente carnal, nós nunca, irmãos, nós nunca poderemos dimensionar, explicar, falar, desenhar o que Deus sente por nós. Eu fiz alguns estudos, eu estava estudando, lendo a palavra. O amor é a coisa maior do mundo, né? Nós achamos que o amor é a coisa maior do mundo. E do ponto de vista, o amor é a coisa maior de Deus. Eu acho que a coisa mais forte, a coisa que mais, se é que eu posso falar que o coração de Deus, falar do coração de Deus e da mente de Deus, eu acho que o que mais emana de Deus é o amor. O que mais flui dele é o amor. Não tem outra coisa que possa fluir de Deus mais do que o amor. Mas não é o amor lá de Coríntios que tudo supera, que tudo suporta. Não, esse amor que Paulo está falando é o amor que eu tenho por você. É o amor que eu tenho, é aquele amor que quando você pede para mim caminhar 1 milha, eu caminho 2. Esse é o amor que Paulo está falando, que tudo suporta, que tudo crê. Mas o amor de Deus, ele vai além de todas essas coisas. Então eu creio que o amor de Deus, o amor que emana de Deus, a essência de Deus, que é o amor, não tem nada que pode se comparar, ou que possa revelar para você. Nós nunca saberemos, até que nós nos encontremos com Ele. O amor que Jesus tem, porque eu fico imaginando quando eu estava longe de Deus, quando eu fazia tantas coisas erradas,
aonde eu estava, talvez Jesus estivesse ao meu lado, me observando. Você já parou para pensar que Deus poderia ter feito isso? Que Jesus poderia estar do seu lado enquanto você estava se drogando, e Ele só do seu lado olhando, falar: meu filho, não faça isso, eu te amo. Sabe, Ele emanando amor por você, anelando que você venha para Ele. Cara, não dá para, a gente não consegue explicar, eu não consigo explicar isso. Não dá para explicar isso com palavra, cara, não dá. Isso é um mistério de Deus, isso é uma revelação que o Espírito de Deus tem que ministrar no teu espírito. E você vai começar a conhecer isso quando você unir o seu espírito com o dele, quando você for um com Deus. Porque, irmão, você pode vir no culto, você pode ser uma pessoa abençoada, você pode ser quem você for, você pode ser uma bênção, você pode ser tudo, cara. Com todo mundo, você pode ser simpático, amável no seu trabalho, aonde você for, aonde você se relacionar, onde você estiver com as pessoas, você pode ser tudo de bom. Mas Deus verdadeiramente conhece as intenções mais profundas do teu coração. As intenções, as razões da sua vida, tudo mais profunda, lá no âmago da tua alma, do teu espírito, Deus conhece, cara. Deus conhece. Se não fosse o amor de Deus, a justiça dele nos condenaria. Se não fosse o amor de Deus, a sua santidade nos afastaria da sua presença. O poder dele nos consumiria, destruiria nós, se não fosse o amor de Deus. Imagine um ser poderoso como Deus, sem amor, não tendo amor por você. O poder dele destrói você em 1 minuto, 1 segundo. A santidade dele faz você sumir da presença dele. Você não poderia mais entrar no Santo do Santo e adorar como você está adorando. O amor é a única esperança do pecador, cara. A nossa única esperança é o amor de Deus. A gente não consegue parar para pensar nisso. A gente lê: Deus amou o mundo de tal maneira, a gente está cansado de ler esse versículo, mas a gente nunca foi na raiz, na profundidade dessa palavra. Deus deu o seu único filho. Ele não quer saber, irmãos, se você estava usando drogas, se você estava matando, roubando, se prostituindo, ou se tinha um pastor lá pregando a palavra dele lá na África. O dia que ele entregou o filho dele, o único filho dele, foi tanto por aquele que estava fazendo a coisa errada, quanto aquele que estava adorando ele. O amor de Deus, irmãos, ele é como fogo. O fogo, ele pode estar queimando o plástico, ele pode estar queimando a madeira, ele pode estar consumindo uma parede, ele pode estar consumindo minério. Ele é a mesma essência, ele é sempre fogo. O fogo é a mesma coisa, independente do que ele está queimando, independente do que o fogo está consumindo, a sua essência é a mesma, ele é sempre fogo. O amor de Deus é isso, independente do que você está vivendo, do que você está fazendo, quem você é, se você é rico, se é pobre, se você está dentro de uma cadeia, se você está solto, se você é branco, se é preto, se é magro, se é gordo, não interessa. O amor de Deus é imutável. É imutável, não muda, ele não tem distinção de um de outro. E eu, na minha carnalidade, acho que eu sou o queridinho de Jesus, porque eu sou pastor, porque eu faço as coisinhas para Deus, porque eu oro, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E isso é muito vago, sabe? Não existe coisas vãs nos atributos e no amor de Deus. Deus não tem lacuna para preencher, cara. Ele é perfeito. E a gente não consegue entender como que Deus permitiu Jó passar pelo que Jó passou. Um homem rico, próspero, com filhos abençoados, uma vida maravilhosa, um homem temente a Deus, que buscava o Senhor, e Deus permite ele passar por tudo aquilo. A gente acha que o amor de Deus é só para nos abençoar. A gente acha que Deus é amor para dar as coisas para mim. A palavra de Deus fala que Deus corrige na vara aquele a quem ama. Ou você não corrige o seu filho que você ama. Toda vez que você corrige o seu filho, você está fazendo por amor. E é a mesma coisa.
O amor de Deus pode ser definido como um princípio eterno da sua natureza, pelo qual ele é movido a conferir bênçãos eternas espirituais. O amor de Deus é a causa que move todos os seus atos de misericórdia. Meu, olha que profundo isso. O amor dele é o que move todos os atos de graça e misericórdia. Irmão, para, cara. Não tem como murmurar, mano. Não dá para murmurar. Não dá para reclamar, cara. Não dá para ficar com picuinha, cara. Eu não posso ser hipócrita de dizer que eu amo todo mundo. Tem pessoas que eu não amo, tem pessoas que eu suporto, cara. Não seja hipócrita de falar que você é o bonzinho, que você ama todo mundo, que você tem o amor de Deus, que Jesus mudou, que você quer salvar o mundo. Cara, ninguém é assim, só Ele. Só Ele é assim. Seu amor é eterno. Jeremias 31:3. Eu vou ler rapidinho para vocês. Cara, olha só. Quando você começa a ouvir a verdade, a palavra de Deus, e quando nós estamos com a nossa mente focada nesse assunto do amor de Deus, e você lê a palavra de Deus que diz o seguinte: de longe, irmãos, guarda no teu coração essa palavra. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei. O que é amor eterno, irmão? Responde para mim, o que é amor eterno? Você tem amor eterno? Você já sentiu isso, amor eterno? Você já sentiu na sua essência, no teu coração, amor eterno por alguém? Que amor é esse amor eterno que está escrito aqui, cara? Eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Cara, isso é... com benignidade, com coração benevolente, com alegria. Deus olhar para você e falar: puta, aquele cara é um pecador, só me desagrada, cara. Essa criatura... Não há outra criatura que Deus ame mais do que nós, irmãos. Eu estava no sonho de Deus com o apóstolo, ouvindo uma pregação do apóstolo Luiz Hermínio, e ele falou uma coisa que mexeu o meu coração tremendamente. Eu achei muito tremenda a visão, a revelação que Deus deu para ele, numa palavra que diz a respeito de um homem que nem serve a Deus, está na Bíblia, que é César. Quando Jesus foi questionado acerca dos tributos pelos fariseus, e Jesus questionou os fariseus dizendo: qual é a imagem, a esfinge que está na moeda que vocês usam aqui? E os fariseus disseram: é de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas por que César colocou uma esfinge dele na moeda? Porque o amor dele é o dinheiro. O amor dele era mamon. Ele foi lá, escravizou o povo de Jerusalém e falou: vocês vão ter que pagar tributo para mim agora, para Roma. De cada 10 peixes que vocês pegar, 6 vocês têm que dar para nós e ficar com 4. Porque o amor dele estava no dinheiro, o amor de César. Então ele mandou estampar naquilo que ele mais amava a imagem dele. E aí Deus escreve lá em Gênesis que ele fez você a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus estampou em nós a imagem dele. Por quê? Porque ele ama nós. Você conseguiu entender? Ele estampou em nós a sua imagem, o seu caráter, a sua semelhança. Por quê? Porque ele ama nós. Cara, você não deixa uma assinatura sua num lugar que você não gosta, que você não quer. Você não pega uma revista de pornografia e assina ela. Não, mas se você escrever um livro cristão, você vai fazer questão de assinar, porque você ama aquilo que você fez. Tudo que você ama, você quer deixar a sua marca, você quer deixar a sua imagem. E foi o que Deus fez. Ele colocou em nós a sua marca, a sua imagem, a sua semelhança. Cara, você tem que ter noção
de que o Todo-Poderoso Deus de Israel, o Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, a única majestade superior do universo, que não há outro Deus além dele, o Criador do universo, aquele que fala que ele tem o universo na palma da mão dele, ele criou você antes da fundação do mundo e colocou em você a semelhança dele. E a gente não consegue mensurar, a gente não consegue ver com nossos olhos carnais, porque a nossa vida, sabe o que? Está focada no dia a dia, está focada em trabalho, em família, em cuidar de filho, em isso, aquilo outro. Eu estava voltando de viagem ontem, eu parei no pedágio chorando, o cara do carro olhou para mim assim, tipo assim, sabe que está acontecendo alguma coisa com ele? Eu falei, vou oferecer ajuda. Eu estava adorando a Deus, cara, e Deus falando no meu coração, Deus ministrando coisas, sabe? Irmãos, olha, diante de Deus, não é porque eu sou um pastor que eu estou pregando aqui, que eu sou mais do que você, que eu tenho mais sabedoria e entendimento. Cara, Deus pode te revelar os mistérios dele de uma forma tremenda. Deus pode levantar você como um profeta, como um pastor, como um evangelista, como um pregador da palavra. Deus pode revelar coisas tremendas, como ele disse na palavra dele: clama a mim e responder-te-ei, te farei saber coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. E aí eu vou e falo que eu sou um pastor, que eu fiz teologia, que eu venho aqui na escola, que eu faço, que eu aconteço, e aí eu leio um versículo e Deus revela uma coisa gigantesca, e fala: meu, você não é meu queridinho, tem 800 que se não dobraram os seus joelhos para Baal. E aí ele chama você no particular e começa a revelar o amor que ele tem por mim, que ele tem por você, cara. De você levantar na sua casa, você poder ter um alimento para você comer de manhã, irmão. Eu fui na casa da minha mãe ontem, a minha sobrinha estuda em Franca, e ela foi lá fazer uma despedida, que acabou as férias, ela foi embora, falou: tio, vem cá, traz as meninas, não sei o que e tal. Eu fui lá na casa da minha mãe, cheguei de viagem, tomei um banho, fui na casa da minha mãe, peguei minhas filhas, estão lá, eu vou ser vovô do Daniel, glória a Deus, descobri hoje que é um menino, o meu neto, vou ser vô, glória a Deus por isso. E estava todo mundo lá, cara, e nós começamos a conversar, eu, minha irmã, meu irmão, minhas filhas, meu genro, meus sobrinhos, a minha sobrinha. E a minha sobrinha começou a falar: puxa, eu sou muito ansiosa, eu estou meio depressivo, não sei o que. Eu falei: meu, você tem 19 anos, faz faculdade de Direito na Unesp, uma das melhores universidades do país. Sua mãe é rica, cheia de apartamento na cidade. Você é a maior playboyzinha da cidade de Taubaté, você está com depressão do quê? Você não tem conta para pagar, você não faz nada, você não tem nada que se preocupar. Como é que você tem depressão, mano? E aí, nós começamos a falar, eu falei: meu, você tem que dar glória a Deus, sabe por quê? Porque eu fico imaginando uma pessoa na situação da minha mãe, acamada, que teve um derrame, que está acamada, que não consegue mais andar, que depende de uma cuidadora, e a gente tem 2 cuidadoras. Minha mãe tem 3, 4 funcionários na casa dela. Minha mãe tem condição de pagar 4 funcionários. A minha mãe tem condição de comprar fralda. A minha mãe tem condição de comprar todos os remédios. Ela tem 3 filhos que estão ali à disposição dela, né? Todo mundo. Ela é cercada de amor. E aí eu virei para minha irmã e falei: você imagina uma mulher na condição da minha mãe, numa comunidade, numa favela, que não tem um plano de saúde, que não tem dinheiro para comprar fralda, que só tem um filho, e que seu filho não pode trabalhar, porque senão deixa a mãe sozinha. Então dá glória a Deus, cara. Dá glória a Deus, para de reclamar, começa a entender, começa a enxergar o amor de Cristo aí. E a gente vai passando por cima dessas coisas, irmão, a gente não vê, sabe? Quero abrir meu coração e deixar Jesus entrar. Parece penetra de festa. Quando abre a porta para entrar o convidado, o penetra entra junto. Quando eu abro meu coração, que eu quero abrir meu coração para Cristo, um monte de coisa do mundo entra junto no meu coração e tira meu foco do amor de Cristo, sabe? Como é que eu posso falar que eu amo a Deus se no trânsito um cara dá uma fechada de mim, eu já fico a maior raiva, cara, já quero encostar do lado dele e falar: meu, você está errado. Como se eu não tivesse errado lá atrás, cara. Então é uma luta você ficar se policiando, cara, sabe, ficar, parece que se chicoteando para fazer a coisa certa, cara. Porque Jesus falou: que galardão tem amar aquele que te ama. Cara, é fácil amar esse garoto aqui. É fácil amar o irmão lá. É fácil amar a irmã do bom samaritano.
É fácil subir aqui e abraçar os irmãos, glória a Deus, aleluia, eu amo vocês. Aqui é a casa do Pai, sinta-se à vontade, eu sou teu irmão. E amar o cara do bar da esquina de casa que fica até 4 horas da manhã lá, fazendo bagunça, pagode, samba, e a gente não consegue dormir, cara. E amar ele durante a madrugada, tem que falar, pô, esse não para com essa música. Então é uma coisa muito complexa, cara, entender o amor de Deus, cara. Oxalá nós conseguíssemos, cara, realmente amar como Deus ama, com amor ágape. O amor de Deus é imutável, Deus não muda, nem pode haver mudança no seu amor. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor de Deus por seu povo não teve princípio, e bendito seja o seu nome, ele jamais terá fim, e como o próprio Deus, de eternidade a eternidade. O principal argumento de Paulo pela segurança do salvo, é que nada pode nos separar do amor de Deus, nem profundidade, nem altura, aquela coisa toda, nem largura, nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus é soberano. Deus é soberano, consultando o seu próprio prazer majestoso e operando todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele por si mesmo escolhe os objetos do seu amor. Se ama Jacó e odeia Saul, quem é que vai questionar Deus, cara? Se ama o pecador caído e odeia o anjo caído, quem é que vai confrontar Deus em relação a isso? Ele é soberano. Se ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer, quem és tu que a Deus replica? Romanos 9,18. Não há em nós, pecadores, irmãos, algo que mova o coração de Deus para que Ele nos ame. Nós, pecadores, não temos isso. Não tem nada que eu faça que eu amo aquele rapaz porque ele faz isso. Não tem, não existe. Ninguém pode reivindicar o direito do amor divino. A pergunta fundamental é: como posso saber se Deus me ama? Como é que eu tenho certeza de que Deus me ama? Às vezes, irmãos, fica o questionamento, fica a dúvida. Mas sabe por que gera dúvida? É porque você é pecador, cara. Você não consegue viver pela fé e saber que realmente Jesus te ama. Você está dentro da igreja, você está trabalhando, sua vida está legal, não te falta nada materialmente, e você está reclamando, achando que Deus não te ama porque Deus não fez algo para você. Cara, isso é uma doença. Isso é uma doença. O amor que eu sinto por você, como irmão em Cristo, é diferente do amor que eu sinto pelo meu filho, pelas minhas filhas. É evidente, isso é evidente. Só que o amor de Deus não é assim, cara. O amor de Deus passa régua. Você tem que se sentir realmente amado por Deus, cara. Não só porque Jesus morreu na cruz para pagar os seus pecados. Sabe, não é uma premiação de Deus, cara, Jesus ter morrido para salvar você. Deus não ama você porque você pecou e foi destituído da glória de Deus. Deus não quer fazer coisa para agradar você, para provar que Ele te ama. Ele não precisa disso, cara. Deus simplesmente te ama porque Ele é o amor. Deus não deixa de amar. Ah, eu amo, agora não amo mais. Ele não existe isso com Deus. Existe isso no coração do homem. Que quando você é legal comigo, eu te amo. Quando você não é legal comigo, eu falo mal de você, viro os costas você e fico inimigo seu e não quero saber. Isso, irmãos, eu não estou nem pondo na balança.
Eu não estou nem pondo na balança nessa conta aí as ciladas do encardido, do endemoniado do Satanás. Não estou nem pondo na balança os laços dele em relação a nós cristãos, certo? E ao ímpio que não conhece a verdade, sabe? Porque o mundo está aí cheio de luzes e como é que chama? Luminosos nas grandes cidades de amor e de love, e love para cá, e amor e mio, e músicas e canções, e coisas que falam do amor, que é um amor seco, sem sal. É esse amorzinho carnal, esse amorzinho que você fala, que você ama, apaixonite, né, as paixões agudas da vida do homem e da mulher, sabe? Olha, amigo eu amo, faço pacto de sangue. Isso é mentira do diabo, cara. Isso é mentira do diabo. Sabe quando você sente o amor de Deus? Quando você realmente sente o amor de Deus, é quando você vê, cara, um ato de aborto e você fica... Você vê uma entrevista de um cara que falar que ele ri quando ele tira os fetos de dentro das pacientes e coloca um do lado do outro em cima de um mármore e fala com a maior naturalidade, com a maior frieza. E você fala, Deus ama esse cara. Como? Fala para mim, como é que Deus ama esse cara? Sabe por que você fala isso? Porque você acha que você é diferente dele, que o pecado dele tem mais peso que o seu. É o negócio do 10 centavos, do 10 milhões que ele estava falando aqui. É a mesma coisa. É a mesma teoria. É a mesmíssima coisa. Quando você vê a mulher jogar a criança na caçamba, na lata do lixo, na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, e aí essa mulher, aí você fala, né, para essa televisão, você quer matar ela. Como que essa abençoada teve coragem de fazer isso? Aí ela entra aqui, ó. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Aí Deus vai cobrar, fala, cadê o amor que você falou que você tem, que você é igual a mim, que você procura se espelhar em mim? Não vai ter, irmãos. Então você tem que começar a moldar, não é o seu caráter, é moldar a sua vida, a sua essência no amor de Cristo. Sabe aquele negócio que às vezes eu sentia, que eu quero pregar para multidões, que eu quero isso, que eu quero aquilo, mas você não ama, cara. Se você não ama, não tem valor, cara. Talvez Deus vai fazer por misericórdia, porque você não ama. É que nem Jesus falou. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, ó, está longe. Está longe. Está longe. Deus evidencia o seu amor por mim. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Vocês estão cansados de ouvir isso? Às vezes eu penso, sabe o que, irmão? Eu falo assim, puxa vida, esse Deus, cara, Ele me criou, Ele disse que Ele me criou lá na fundação do mundo, cara. E Ele já sabia que eu ia viver, que eu ia nascer naquela casa, naquela família, naquela cidade, que eu ia nascer naquele horário, e que eu ia crescer fazendo isso, e todos os meus atos, cada palavra que eu professei, Ele sabe. Um dia um cara falou assim para mim, ele, como o Luiz Hermínio fala, né, eu gosto de conjecturar. O diabo chegando diante de Deus e falou assim, lógico, né, foi o Senhor que me criou, o Senhor já sabia que eu ia me rebelar e o Senhor ia me destituir mesmo, sabe? Aquela autopiedade. Muitas vezes eu senti o mesmo, de falar, o senhor sabia que eu ia usar droga, o senhor sabia que eu ia fazer isso, por que o senhor não impediu? Por que Deus não impediu? Porque talvez, porque nessa conjectura de achar que o diabo foi lá confrontar ele e falar assim, olha, você já sabia de todas as coisas, por isso que você me criou. E aí Deus fala, então vamos fazer o seguinte, eu vou criar um ser, e vou dar o livre-arbítrio para ele vai me adorar se ele quiser.
É uma conjectura, meus irmãos. Isso é uma conjectura. Talvez num diálogo, que eu acho que nem existiu essa conjectura, porque o diabo é um anjo caído, e talvez Deus não tenha nem agenda para ele. Fala, meu, você está entendendo? Então, irmãos, o que eu quero que você entenda nessa noite, não é que você tem que sair aqui querendo ser o bonzinho que ama todo mundo, não é isso. É você ver todas as faces do amor. Aonde as faces do amor verdadeiro de Cristo, o amor de Deus, é revelado em nós. Aonde estão as faces do amor? Nos seus gestos, na sua disciplina, porque o crente quando se converte tem que mudar. Aquele que mentia não mente mais, aquele que falava palavrão não fala mais, aquele que roubava não rouba mais, que traía não trai mais. Então você vai ter que mudar, você vai ter que se disciplinar. E é através do amor de Deus que você vai fazer isso, porque é como quando você está sozinho. Quando você está sozinho, você não quer fazer nada que vai trazer honra. Você quer fazer coisas que te tragam honra na frente de todo mundo, para você se sentir honrado. Mas você não pensa, eu vou fazer para o meu pai, cara. Eu vou fazer para o meu pai. Só eu e o meu pai no oculto sabe do que eu estou fazendo. Só eu e ele sabemos da minha conduta de amor. Eu não vou fazer nada para mostrar para o outro que eu tenho o amor de Deus em mim, que eu estou aprimorando o amor de Deus na minha vida como cristão, como crente, como homem de Deus, como pastor, como irmão, como filho, como pai, como esposo. Porque começa a vir flechada de todo lado. Você não é só crente, você é pai, você é mãe, você é irmão, você é filho, você é patrão, você é empregado, você é servo. Aliás, eu até esqueci, de me apresentar para os irmãos que não me conhecem. Eu sou o pastor Eduardo dessa igreja, eu estou aqui para te servir. Amém? E começa a vir flechada de todo lado, cara. E você fica saltitando, para tentar viver certinho com Deus, agradar o coração de Deus. Parar de querer agradar o coração do homem, sabe? E ficar fazendo coisas que você não quer fazer, que não é por amor para agradar os outros. E as manifestações do amor de Deus é revelada na dádiva que Deus deu de nos dar o seu Filho. Como eu falei no começo, irmãos, se alguém pedir para você dar o seu sapato para só voltar para o canto, talvez você não dê. Que dirá uma pessoa. Tinha um monte de coisa que eu coloquei ali, que Deus falou comigo na hora. Eu fiquei pregando para o computador lá em casa. Que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Será que eu daria a vida pelas ovelhas que eu tenho cuidado aqui, que Deus atribuiu a mim? Será que eu morreria por algum de vocês? Talvez aquele cara que morreu dentro da caverna, aquele bombeiro lá na Indonésia, nas Filipinas, Filipinas? Tailândia? Talvez aquele bombeiro, cara, ele não pensou na vida dele, ele pensou em salvar aqueles caras. Talvez ele nem crente ele é. Talvez se você chegar na glória, você possa encontrar com ele. A dádiva de Deus ter dado o filho dele. Ah, mas ele é Deus, ele ia ressuscitar. Meu irmão, não interessa. Isso não cabe a você. O que Deus vai fazer, vai deixar de fazer, ou como que ele atribui o amor dele. O amor dele em relação a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, é o que emana dele em relação a Jesus e ao Espírito Santo. Agora, o amor dele em relação ao pecador é outra coisa. Deus não tem obrigação nenhuma de te salvar. Por que será que ele deu o filho dele para te salvar? Só pode ser por uma coisa chamada amor, que talvez lá na glória, lá no céu, que língua que Deus fala, o que sai da boca dele, que palavra sai da boca dele quando ele se refere ao amor dele em relação a nós. Eu viajo. O que está na mente de Cristo quando ele olha para você e declara o amor dele? Não no gesto da cruz só, porque aquilo já passou. Ele já fez o sacrifício.
cada um tem, o Espírito Santo está ministrando aí na sua mente agora o que você pensa em relação a isso. Porque a gente reclama demais, irmãos. A gente não consegue olhar verdadeiramente com os olhos espirituais. Às vezes eu tenho vontade de ele chegar aqui e falar: pastor, que nem eu brinquei com ele outro dia, eu falei: meu, eu quero que você me desconsagra, eu preciso voltar lá na estaca zero, cara. Eu preciso viver tudo de novo, cara. Eu preciso passar na moenda de novo. Eu preciso passar pelo fogo de novo. Eu preciso acabar com a minha hipocrisia. Eu preciso matar a minha preguiça. Eu preciso acabar com um monte de defeito de caráter, de falha do meu caráter, que eu não consigo lidar ainda. Aí Deus, sabe o que Deus fala? Fala: para, cara. Você não vai fazer nada, você não consegue fazer nada, sou eu que faço, pela minha graça, pela minha misericórdia, foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi. E aí o Espírito Santo começa a bombardear você com palavra, com ministração, com revelação, e aí vem um refrigério, cara. Vem um refrigério. É a manifestação do amor de Deus, cara, no teu espírito. É no teu espírito. Não tem como isso ficar batendo na sua mente e voltar, cara. Não tem como. Se você realmente, cara, é conhecedor da verdade, se você realmente conhece a essência de Cristo, se você conhece a natureza da salvação, você tem que entender o que eu estou falando essa noite. Você tem que entender isso, cara. Sua cabeça tem que estar borbulhando agora. Porque Deus não está preocupado com a sua salvação. Cara, se Deus quiser te salvar, Deus salva quem Ele quiser, independente do que a pessoa faça. Pode ser a pior pessoa do mundo. Se Ele quiser salvar, Ele salva, Ele é soberano. A questão não é essa. A questão é que Deus quer que você manifeste o amor dEle aqui. Por isso que Jesus falou no questionamento dos fariseus e dos saduceus lá, que supera a lei, que supera tudo, cara, é amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Porque se você amar a Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma, você vai amar o teu próximo com a ti mesmo, porque o amor dele vem primeiro. Se eu consigo amar a Deus, eu consigo amar qualquer coisa. Se eu conseguir amar a Deus com todo o meu entendimento, com toda a minha alma e com todo o meu coração, eu amo qualquer pessoa. Eu passo por cima de qualquer dificuldade, de qualquer coisa. Eu vou ter complacência, compaixão, misericórdia, eu vou ser benigno, longânimo. Eu vou ter todos os atributos do Espírito, todos os frutos do Espírito. Mas isso eu vou aprimorando. Ninguém consegue ter todos os frutos, ninguém. Uma hora ou outra você vai acabar se deslizando e julgando. Muitas vezes você vai corrigir quem você ama, porque você ama, e outras vezes você vai corrigir alguém que você ama por soberba, para se mostrar que você tem moral, que você é intelectual, para deixar aflorar em você a arrogância, a prepotência, a soberba. Todo ser humano é assim, irmão. Não se cobre tanto. Peça para que o amor de Deus, em oração, para que o amor de Deus molde o teu caráter, segundo o caráter de Cristo. O amor de Deus é manifesto no novo nascimento. Porque nós éramos, os santos éramos filhos da ira, e agora nós somos filhos de Deus. O novo nascimento. Quem nasce de novo aprende tudo novo. Você nasceu de novo, então você vai ter que aprender a falar de novo, vai ter que aprender a andar de novo. É tudo novo. Ninguém nasce andando, nasce falando, né? O amor de Deus é manifesto no novo nascimento. O amor de Deus é manifesto na disciplina. A disciplina é uma expressão e prova de amor, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filhos. Hebreus 12:6. Não sou eu que estou falando que Deus açoita não, irmão, é a palavra dele. Papai açoita. Você nunca corrigiu seu filho? A minha avó, a mãe da minha mãe, sabe o que ela fazia para nós? Um parênteses aqui, Dona Dalvina.
Eu e meu primo Gerson. A gente vivia na casa da minha avó. Eu morava do lado da minha avó. E meu primo, meu tio morava na outra rua, na esquina. Então a gente não saía da casa da avó. Tudo era na casa, a vida nossa era na casa da avó. A casa da minha avó grande. Tinha mexeira, tinha chiqueiro, tinha milho, quintalzão. E quando nós aprontávamos, sabe o que ela fazia? Mandava nós buscar lavagem. Nossa! Era eu com meu primo com um caibo aqui nas costas, uma lata de... Sabe essas latas de banha que vendia antigamente? Nós ia com a lata de banha de 18 litros e buscar lavagem na casa não sei de quem. Só que era um caldo amarelo, cara. Ele vinha na frente, eu vinha atrás, que negócio vinha pingando em nós, cara. Nossa! Ficava no horror quando a minha avó mandava nós buscar lavagem. E sabe o que ela fazia? Ela falava, eu vou cuspir aqui, ó. Antes desse cuspe secar, eu quero vocês dois aqui. E sabe o que mais que ela fazia? Falava para ela assim, vai lá no fundo, apanha a vara e traz aqui. Um dia nós fomos roubar goiaba na casa do seu Toninzão. Seu Toninaldo, um velho bravo que tinha, vizinho da minha avó. O homem tinha um ciúme da goiabeira dele, mas a goiabeira dele ficava na divisa. Aí nós subíamos em cima do chiqueiro nós passávamos por uma árvore, para nós chegar lá na goiabeira. Ah, cara, minha avó estava cansada já de reclamação desse homem. Ela fazia nós buscar a vara. Dava uma laipada em cada um. Na vara. Está escrito aqui, ó. Salomão fala. Mas não é violência, irmão. Não é violência da minha avó, não. Era correção mesmo. Hoje, se você dá uma palmada no seu filho, você pode ser processado. Essa bobeira, essa idiotice aí, né? Os caras ficam falando aí, negócio de... Mas enfim, irmãos, Deus, Ele vai corrigir você na vara. Ele não vai bater no você, não. Talvez Ele faça você descer na casa do oleiro, passar numa fornalhinha, dar uma moidinha, que nem o cara faz no caldo de cana. Ele passa a cana, uma, passa duas, depois dobra ela, torce, para sair o néctar mesmo. E eu já passei na moenda, irmãos. E é gostoso, viu? Sabe por quê? Porque você sai afiado. Eu gosto quando Deus fala através dos profetas. Você tem que ser purificado no fogo como ouro, cara, para sair toda a impureza, cara. Tem que cair no fogo mesmo, cara, para sair toda a impureza, ficar purinho, cara. Os exemplos que Deus dá através da revelação do Espírito para os profetas que escreveram a palavra de Deus é tremendo. E Deus vai corrigir você assim, cara. Talvez Deus não vai fazer você sofrer, não é isso. Mas Deus vai permitir você passar uma lutinha, uma tribulação, para te corrigir, para te tratar. Às vezes você acha que a coisa que está acontecendo na sua vida é maldição. Que nem na casa de recuperação, a vigilância sanitária ia lá no pastor Dinaldo todo dia, toda semana. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E a gente achando que a vigilância sanitária está perseguindo nós. E Deus estava usando a vigilância sanitária para melhorar a casa. Hoje a casa tem todos os documentos, tem tudo certinho. Ah, não pode ter lixo de pegar com a mão, tem que ser aqui de pisar. Vamos trocar. Ah, não pode ter fogão de lenha, tem que ser a gás. Vamos trocar. Ah, não pode ter beliche, tem que ser só cama. Vamos arrumar. Ah, não pode ter negócio de sabonete, tem que ser saboneteira. Um negócio para os visitantes. Vamos mudar. E foi mudando, foi mudando. Hoje a casa é uma casa abençoada, está tudo certinho, maravilhoso. Eles recebem a Mesa Brasil, tem todos os documentos, fez contrato com a prefeitura. E Deus está abençoando. E antes achava que a vigilância sanitária estava amaldiçoando. Olha o diabo traz essa mulher, é o diabo. E não era o diabo nada, era Deus abençoando eles. E a gente não conseguia enxergar. Deus estava dando uma moidinha, de leve, uma torcidinha só para você ir melhorando. E a gente não consegue ver. Amém? Se o objeto do amor é amável, então a emoção do amor é a complacência. Se o objeto precisa de bondade ou beneficência, a emoção do amor é a benevolência.
Se o objeto encontra-se em estado de angústia, a emoção do amor é a compaixão e a piedade. Do mesmo modo que o princípio fundamental do fogo, como eu falei, é o mesmo, seja qual for a matéria consumida. Assim o amor divino sempre se baseia no mesmo princípio, ou seja, o amor de Deus não é comigo de um jeito, com o Rafael do outro, com o William do outro, com o Pedro do outro. É igual, cara. É igual. Sabe por quê? Porque Deus olha para nós através do sangue de Jesus, cara. O olhar de Deus para nós chega até nós através do sangue de Jesus. Tudo passa pelo sangue de Jesus, cara. E isso é a maior prova, cara. A maior prova do amor de Deus para conosco é o sangue de Jesus. Quando o amor de Deus atua sobre si mesmo, ou sobre criaturas inocentes, esse é um amor de complacência. É este o aspecto do seu amor para com o seu filho, em quem se compraz e em quem sempre se deleita. Quando o amor de Deus é para com o pecador, como objeto que precisa de misericórdia, então é manifesto em forma de piedade e compaixão. Que definição legal, cara. Graça e misericórdia. Até o juízo e a justiça de Deus tem como base o alicerce o amor. Parece que uma coisa que eu não faço mais, cara, que eu não falo mais, que eu ouvi um cara falar assim: quando Deus pesar a mão no você, você vai ver. Não fala isso. Não fala isso para ninguém, cara. Você está querendo bater o martelo na frente de Deus. Deus não pesa a mão em ninguém, porque Ele é justo. Deus é justo. Deus ama a justiça e o juízo. Eu estava vendo hoje na internet, para concluir essa ministração, a sociedade LGBT, essa organização, né, LGBT, que eu não tenho nada contra. Tem que amar esses irmãos, porque é uma opção de escolha sexual deles. O que difere eles de nós é só a opção sexual deles. Mas eles fizeram um quadro da Santa Ceia, onde todos os apóstolos são gays, estão se beijando. Eles fizeram uma peça de teatro dizendo que Jesus é a rainha do céu, um Jesus homossexual. E a palavra de Deus diz que os afeminados, os mentirosos, não herdarão o reino do céu. A palavra de Deus diz que eles não herdarão o reino do céu. E aí você olha para esses irmãos, sim, você vê uma ofensa, uma blasfêmia dessa, o meu coração se enche de raiva. A princípio, o primeiro sentimento que vem é raiva, de ver eles afrontar o meu Senhor dessa maneira. Mas depois o Espírito Santo ministra que eles precisam ser alcançados. Mas se eles não se converterem do seu mau caminho, a justiça de Deus vai vir. E a justiça de Deus vai condenar. E eles vão arder no lago de fogo e enxofre. Nós vamos para Jerusalém celestial. Nós vamos receber o nosso galardão. Nós vamos prestar conta de cada palavra. Mas esses irmãos não. Quantos amigos eu perdi sem Cristo, cara? Que talvez tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, tiveram a oportunidade de ouvir uma ministração, mas não se entregaram, não creram. Preferiram as concupiscências da carne, as coisas do mundo, o amor que o mundo oferece, o amor ao dinheiro, o amor à luxúria, as coisas materiais, carro, casa, trabalho, vaidade, ou o seu próprio corpo, idolatrando o seu próprio corpo. Irmãos, em nome de Jesus, irmãos, nós com a nossa visão espiritual, com os olhos do Espírito Santo, a gente consegue contemplar as coisas que as pessoas fazem no mundo
E a gente tem que sentir compaixão e misericórdia deles, cara. Que nem essa mulher que morreu com esse médico que faz a cirurgia dentro do apartamento dele, cara. Olha que ponto chegou a vaidade da mulher de querer ter um corpo de tal forma para se entregar na mão de um cara que, meu, ela morreu sem Cristo. A mulher morreu, não tem mais volta. Mas nós aqui, ó, muitos irmãos, nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Nós fomos alcançados pelo amor de Cristo. Deus olhou e falou assim: eu amo aquele meu filho ali, ó. Eu vou dar a oportunidade dele me encontrar. E nós encontramos. Então, irmão, não desvie o teu pé desse caminho. Não desvie o teu pé desse caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. Passa por cima de tribulação, passa por cima de dor. Porque a própria palavra, o próprio Cristo, o próprio Deus, Ele disse que essa tribulação, o peso dessa tribulação será transformado em peso de glória. Então não tem como nós largar o arado, virar as costas e abandonar a caminhada nossa. Não tem como, não tem como. Você não tem nenhum argumento plausível para dizer para mim: eu não quero mais a vida com Cristo, a vida com Deus. Por mais miserável que seja a sua vida, você não tem como dizer que você não quer uma vida com Cristo, uma vez que você conheceu Ele verdadeiramente. Aquele que conheceu verdadeiramente o amor de Cristo. Não tem como. Então, irmão, antes de terminar, não sei, eu já passo do horário, são 9h15, eu vou já terminar. E com muito amor, irmãos, eu quero que você, em nome de Jesus, você não precisa vir aqui à frente. Se você quiser vir aqui na frente e receber oração, dobrar o seu joelho, chorar, falar com Deus, pode vir. Mas se Deus ministrou no teu coração que você precisa começar a entender e a desfrutar do amor de Deus, se levanta do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar, eu vou orar por você. Dá tempo do louvor, ministrar um louvor, que não é para nós, não é para deixar um clima não, para nós orar. É para adorar a Deus, amém, irmãos? Então, por favor, os irmãos,